Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Moraes e hoje nós vamos saber se ainda vale a pena investir em Star Atlas. Muitas pessoas têm vindo para mim e questionado: Victor, ainda vale a pena investir em Star Atlas? Porque eu estou há tanto tempo no projeto, um ano. Estou há um tempo no projeto, o token só faz cair, eles só criam naves novas, e aí o retorno? Cadê o retorno do meu investimento? Então, várias pessoas me vêm com esse questionamento e hoje eu vou isento de emoções apresentar dados para você e eu vou deixar nas suas mãos para decidir se ainda vale a pena investir ou não. Então, eu vou te apresentar as informações e você toma a decisão mais apropriada para você. Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, Star Atlas é um jogo de domínio territorial, um jogo de nave, basicamente, em que você tem que escolher entre 3 facções para dominar o universo. Então, para conquistar esse objetivo, você vai ter que formar aliados e inimigos em um mundo aberto dentro do metaverso. E o melhor de tudo é que é um jogo Play to Earn. Então o Star Atlas tem 2 tokens que são Atlas e Polis. Esses 2 tokens que fazem a economia do jogo girar. Então, com essa breve explicação, vamos entender um pouco mais como é que está a situação do Star Atlas como um investimento e também para quem quer jogar. Porque também as pessoas, além de investir, também querem jogar o game, né? Querem se divertir, que é a função do Play to Earn. Então vou levantar 3 perguntas aqui, que é para você se fazer, e também no final desse vídeo você já deve estar preparado para respondê-las por si próprio. Então, qual é a sua tese de investimento quando se fala em Star Atlas? O que ela representa na sua carteira como investidor? Então você investe no Star Atlas por quê? Porque você quer jogar um jogo Play to Earn AAA, ou você viu que poderia ter valor e decidiu investir diversificando a sua carteira de criptomoedas ou até de NFTs. Essas são as perguntas que você deve fazer a si próprio. Então, qual é o papel do Star Atlas na sua carteira? Então, eu vou dar os dados aqui e as informações para que você possa responder essa pergunta. E se você ainda não pensou nisso, eu acredito que esse é um bom questionamento a se fazer na hora de investir em algum ativo, seja ele qual for. O papel do Star Atlas na minha carteira é um papel de um jogo AAA de longo prazo que vai me proporcionar um ganho de capital, se tudo der certo, e que eu possa também me divertir dentro do metaverso. Então eu vou estar incluído em um metaverso. Existem vários metaversos, tem o Decentraland, tem o Illuvium, tem vários metaversos e você precisa escolher um ou vários. Então você não precisa só escolher um e você acredite que esse seja o vencedor no final da caminhada. Quando falam, entrei no metaverso. Mas qual metaverso? Do que é que você está falando? Porque existem vários metaversos de várias blockchains. Esse segmento do Star Atlas é um segmento que você deve encarar como investimento na rede Solana. Para o Star Atlas dar certo, a Solana também tem que dar certo. Então, um puxa o outro para que possam caminhar juntos para o sucesso ou o fracasso. Então, eu vou apresentar a vocês dados e também comparações com alguns outros projetos que estão sendo criados de metaversos, jogos NFTs. E a gente vai passar por diversas experiências aqui, pontos de vistas e diversos modos de se enxergar esse investimento. Então, vamos primeiro para o Tokenomics. Vamos aqui analisar e comparar o Star Atlas com alguns outros projetos NFTs que estão com bastante sucesso entre os investidores. Olhando aqui o Atlas, nós podemos ver que desde o seu topo histórico, que foi 4 de setembro de 2021, até a sua mínima, o token derreteu 91%, vamos arredondar aqui para 92%. 92% de queda. É uma queda bem expressiva e que as pessoas têm razão em terem medo, porque você vê o seu ativo desvalorizando 91%, é barra, né? É bem difícil, é bem complicado. Ainda mais se você for inexperiente nesse mercado e tiver entrado há pouco tempo atrás, e se o Star Atlas foi um dos seus primeiros investimentos, você já se assusta logo de cara. Mas a gente vai fazer comparações com outros jogos que também fazem sucesso, né? Vamos ver a Polis também, tanto a Polis, que a gente tem que levar em consideração as duas, quanto a Polis se desvalorizou. Então vamos lá, 93%. Também é muita desvalorização. Desde a sua alta histórica, 93% é um número bem considerável.
Então, vamos aqui comparar com outros jogos NFTs e com outros projetos que são aclamados também pelo público e foram criados muita expectativa em cima deles. Então, o Illuvium, ele caiu 75% desde a sua alta histórica. Vamos ver outro projeto. O SLP, que é uma das criptomoedas do Axie Infinity, também fez muito sucesso, caiu 97% desde a sua alta histórica. Vamos ver agora o Sand, que é a criptomoeda da Sandbox, quanto caiu desde a sua alta histórica. 70%. Foi um pouco menos, mas a queda ainda é muito expressiva, né? 70% é muito expressivo. Vamos ver agora a Mana. 71%. Mana é a criptomoeda do Decentraland. Também é um metaverso que várias marcas estão entrando, várias marcas estão investindo nela, e mesmo assim ela caiu 71%. Então não é pouca coisa. Vamos ver agora o AXS, que é a moeda de governança do Axie Infinity. Desde a sua alta histórica, caiu 74%. Então não são os 91, 92% do Star Atlas, mas 74% aqui para nós é uma porcentagem muito alta também. Então, dentre todos esses projetos, eles têm uma coisa em comum. Vamos ver a data do topo histórico de cada um e o período que eles levaram para cair tanto assim, não é? 7 de novembro foi o topo histórico do AXS. Gravem isso. 7 de novembro. O da Mana foi 26 de novembro. Então, gravem esse mês, novembro. Então, em novembro, eles atingiram o seu topo histórico, 26 de novembro. Desde então, caíram 71%. Sandbox, 24 de novembro. O SLP, 14 de julho. O Illuvium, 29 de novembro de 2021. Todos eles de 2021. E o Atlas Hipótesis, 4 de setembro de 2021. A gente pode observar aqui que, mesmo com todas as atualizações que todos esses projetos trouxeram para a sua comunidade, o fim acabou sendo quase o mesmo, uma desvalorização muito alta em um período muito próximo, né? Então, final de 2021 foram o que todas essas criptomoedas atingiram o topo histórico. Desde então, eles sofreram uma queda muito forte. Mas, Vitor, a Sandbox, eles valorizaram muito e agora está em uma correção caindo. Beleza, está certo. Mas, reparem na data e na data em que o Star Atlas foi cotado, 4 de setembro. No período de novembro, eles estavam rodeando aqui a máxima histórica. Vamos considerar que em novembro, eles ainda estavam bem perto aqui do seu topo histórico, né? Tá bem perto aqui, vamos dar o braço a torcer. A partir de novembro de 2021, todas as criptomoedas de jogos NFTs sofreram uma baixa terrível, uma baixa muito alta. E qual foi a desvantagem do Star Atlas quanto aos outros? O Star Atlas, ele teve um problema de timing aqui, né? Os seus tokens foram lançados muito perto da queda de todos os projetos NFTs. E o que é que ocasionou essa queda de todos esses projetos juntos? Foi justamente a queda do Bitcoin. Então aqui em novembro, por exemplo, teve o topo histórico e desde então ele caiu 52% do seu topo histórico. Então a gente já consegue entender um pouco melhor por que essa queda tão forte. Mas por que então os outros caíram 70 e poucos por cento e o Star Atlas caiu 92%? Então, nesse período aqui que o Star Atlas vem caindo desde o lançamento dos seus tokens, nós já vimos que não foi um problema só do Star Atlas, mas o que é que o Star Atlas entregou então? Desde o meio desse caminho, o Star Atlas lançou o minigame. E o minigame consiste em um stake de naves. A diferença, por exemplo, desse stake de naves e o jogo, por exemplo, Bomb Crypto. O Bomb Crypto você tem o stake também dos personagens, só que a diferença é que você vê automaticamente os personagens andando na tela e despejando as bombas, mas é como se fosse uma mineração, é como se fosse aqui, só que aqui é automatizado e no Bomb Crypto você vê lá o personagem se movimentando e tal, e dá a impressão que já tem um jogo ali. Só que ali não é um jogo, ali é o algoritmo minerando, você fazendo o stake dos seus personagens e ele está minerando por você. É a mesma coisa que acontece aqui, só que aqui não tem nenhum personagem se movendo e é apenas o stake da nave, é a prova de participação. Então você prova que você comprou um ativo no jogo e ele te dá uma porcentagem dos ganhos.
Então, desde aqui, do começo de 2022, foi implementado o stake. E esse stake, ele está dando atualmente 3% ao mês. Então, 3% ao mês pode parecer pouco diante a promessa. A promessa foi de 7% a 17% ao mês, ele está dando 3% ao mês. Então, já é metade da promessa, o que é ruim. Perde um pouco da credibilidade, já que eles prometeram de 7% a 17%. Mas, por outro lado, 3% já é o triplo da média do retorno do investimento em ações, por exemplo. Para quem já investe antes de todas essas facilidades que a gente já tem, toda essa tecnologia que a gente já conhece hoje, consegue ver valor nisso, porque você conseguindo 3% ao mês é um valor bem alto para os padrões convencionais. Só que, obviamente, incluindo um risco muito maior. Então vamos para em outro aspecto aqui, que eles falaram que em 2022, até o final de 2022, o Star Atlas terá 1 milhão de players. Então vamos ver aqui, fazer um cálculozinho para ver se esse número é factível, né? Então vamos lá, deixa eu zerar aqui, que a gente vai calcular aqui pelo total de players de cada facção, quantos jogadores ativamente estão jogando Star Atlas. Então cerca de 95 mil players estão ativamente no game, até agora. No Discord existem 169 mil usuários no Discord. Vamos considerar aqui 95 mil players. Então a gente vai comparar aqui com o Star Citizen. O Star Citizen, ele tem 12 anos de desenvolvimento e até agora, nesses 12 anos, eles conseguiram acumular 3,6 milhões de jogadores. A gente vai separar aqui esse 95 mil e a gente vai ver quantos jogadores por ano o Star Citizen conseguiu arrecadar. Então o Star Citizen tem 3.671.003 players. Vamos dividir aqui por 12, que é a quantidade de anos que eles têm sendo desenvolvido, e chega ao número de 306 mil players por ano. Então o Star Atlas ele está defasado em 200 mil players no seu primeiro ano. O que nos leva a concluir que vai ser difícil eles alcançarem a meta de 1 milhão de players em 2022. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, para sermos justos, é que o Star Atlas ainda não investiu em marketing. O marketing que o Star Atlas tem é o trailer, alguns vídeos no YouTube, no próprio Discord, mas aí é orgânico, e só. Ele não investiu em marketing ainda pesado. Então a gente tem que ver quando o Star Atlas começar a investir em marketing, como vai ficar esse jogo aqui. Isso deve acontecer no lançamento das próximas atualizações. Mas a gente vai lidar aqui com os números e é isso. Então com os números que a gente tem vai ser difícil o Star Atlas chegar a 1 milhão de players em 2022. Outro questionamento que algumas outras pessoas fazem é o lançamento de naves. Nave atrás de nave. E a gente vai ver aqui agora uma das naves recentes que foram lançadas, essa Áurica Mic, por exemplo. A maioria das naves do Star Atlas já foram vendidas. Então eu vou usar essa como exemplo porque ela não foi totalmente vendida. Foram criadas 12 mil dessa nave e até agora foram vendidas, tem 1.331 aqui, lançados pelo Star Atlas. E aqui o SDC, e aqui vamos ver em Atlas, vamos considerar que esse aqui seja o que o Star Atlas também disponibilizou. Eu não tenho certeza porque eles falaram aqui que só estariam esse do Origination Price, mas a gente vai considerar esse aqui também. Então 7 mil dessas 12 mil naves ainda estão para serem vendidas. Isso significa que a demanda por naves não está tão grande. Isso significa também que se o Star Atlas continuar lançando nave atrás de naves, vai ficar mais difícil para quem já tem a nave vender as suas, se não fosse por as especificidades das naves. Então cada nave ela preenche algum tipo de requisito diferente da outra. Se você tem, por exemplo, essa nave aqui e ela está demorando para ser vendida, realmente a sua nave, se você quiser vender, ela não vai sair tão facilmente quanto uma que já está esgotada, mas isso também é oferta e demanda. Teríamos que observar caso a caso. Mas como o projeto Star Atlas ainda está no começo, eu particularmente não acho que o lançamento de mais naves seja um impeditivo, nem que desvalorize as naves que você já tem. A não ser que a nave que você tiver
você der o azar de ela não ter tanta demanda. Aí beleza. Porque em vez de eles lançarem todas as naves de vez, eles estão lançando um a um. O que é justo, porque tem vários projetos que já lançam todos os personagens de uma só vez. Eles escolheram lançar aos poucos, e eu não vejo mal nenhum nisso. Inclusive, eu acho uma estratégia bem melhor do que lançar todos os NFTs de uma vez só. O Star Atlas está dependendo de atualizações para que mostre aos seus investidores e aos seus players que o jogo está evoluindo. Diante da grande complexidade de fazer um jogo AAA, das ambições do Star Atlas, realmente essa é uma missão muito complicada e que eles precisam cumprir alguns aspectos com maestria. Eles já forneceram várias datas que não foram cumpridas, e isso é bem ruim para a confiança da comunidade. Mas não significa que eles não estejam trabalhando para entregar. E quando entregar, se entregar, pode voltar a valorizar bastante o projeto. Mas não se engane que essa valorização vai ser nos moldes da análise que a gente fez do mercado NFT, que como um todo está em queda livre, tá? Então não pense em qualquer projeto que você entrar em NFT agora que ele vai explodir e vai continuar ganhando valor, e não vai, até o mercado como um todo virar. Outra coisa que você deve levar em consideração também é que o projeto não precisa estar pronto para que ele seja divertido, para que ele seja jogável e para que ele mantenha valor. Por exemplo, a dinâmica de mineração, se for bem intuitiva, bem lúdica, onde vire tipo um jogo de fazendinha para os players, ele não precisa ser um jogo AAA. Se ele estiver dando lucro, é claro. Para que valorize horrores. Ele pode bolar um jeito de conseguir essa atenção dos investidores muito antes de qualquer entrega de qualidade AAA. Isso que eu quero que vocês reflitam. Basta um jogo bem simples de mineração ou algum jogo de nave, de qualquer jogo, qualquer joguinho que faça sentido e que economicamente falando seja ok. Os players vão ficar mais satisfeitos em esperar um jogo de qualidade AAA jogando um jogo básico de browser que qualquer um possa jogar. Fala galera, desculpa interromper seu vídeo, mas eu não poderia deixar passar isso. Agora eu falo com você que gosta de NFTs, que descobriu há pouco tempo, ou até um ano e meio atrás, esse mercado e não sabe muito como lidar com ele. Então, vocês já ouviram falar na nova Fábrica de Milionários? Eu consegui 50% de desconto e eu te garanto que é um dos melhores materiais sobre NFTs do mercado. Os produtores já falaram comigo e eu consegui 50% de desconto. Então eu vou deixar no primeiro link da descrição. O material é um e-book e eu garanto que no final das mais de 100 páginas você já vai estar sabendo como faturar com NFTs, como escolher o melhor mercado, como criar, valorizar e rentabilizar o seu próprio NFT, os principais erros a serem evitados e muito mais. Então, primeiro link aqui na descrição. Valeu, falou e tchau. Contanto que seja acumulativo e que os players eles se sintam acumulando valor durante esse período. Então, resumindo aqui, o Star Atlas ele não teve um timing muito bom no seu lançamento. Então, depois do lançamento do Star Atlas, o mercado começou a cair, está caindo e lateralizando até agora. O projeto é bom, é ambicioso, isso é bom em geral. O projeto é bem longo e precisa respeitar datas. A partir da data, o Star Atlas não vem bem, mas em termos de projeto a longo prazo, o Star Atlas para mim é um dos melhores investimentos em jogos NFT que você pode fazer. Além da comunidade ser muito engajada, os desenvolvedores eles têm um diálogo aberto com a sua comunidade e eu não vejo isso em 90% dos projetos NFTs. Então talvez as nossas expectativas devam ser reajustadas para essa realidade que a gente está enfrentando, como o mercado em geral e também com a possibilidade do Star Atlas surpreender a gente com algum modo jogável e que possa satisfazer os seus players até o jogo ser lançado de fato. E a respeito da comparação com o Star Citizen, eu, se fosse o criador do Star Atlas, eu veria, vamos ver porque o Star Citizen está há 12 anos e ainda não foi lançado e fazer o oposto do que ele fez. Então eu acho que os investidores deveriam levar mais isso em consideração e também dar um crédito maior para o projeto. Essa foi a minha análise sobre o Star Atlas. Agora cabe a você decidir se
vale a pena para você estar investido em Star Atlas ou se não vale a pena para você estar investido em Star Atlas. Como o dinheiro é seu, qualquer decisão que você tomar é a melhor para você. A minha decisão é de estar investido em Star Atlas, como eu estou desde sempre, e vou continuar investido até o Star Atlas me dar sinais que não está valendo mais a pena investir neles. Então todo projeto inicial é como se fosse uma startup. Você tem que comprar os desenvolvedores primeiro e depois o projeto, porque se os desenvolvedores estiverem comprometidos com o projeto, eles vão dar um jeito de funcionar. E é nisso que eu acredito, e da minha experiência também como investidor. Eu tenho 4 anos como investidor, comecei no mercado tradicional e essa era a minha forma de avaliação. E levo essa forma de avaliação para todos os outros projetos que eu entre, sendo ele cripto ou não. Então eu deixo para vocês agora comentarem aqui se essa análise fez sentido ou não para você e se você vai continuar investido ou não. E se você decidir dar mais uma chance ao projeto, se inscreva nesse canal que você vai receber todas as atualizações sobre o Star Atlas. E também, se você quiser receber atualizações em tempo real, vai lá no nosso BSA ou vai na nossa comunidade Star Atlas Brasil. Todos esses links vão estar na descrição. Valeu, um abraço, tamo junto, falou e tchau!